Bom, pessoal, a gente está entrando então na terceira e última parte da eletrostática. E essa parte, na verdade, ela é a parte em que a gente vai trazer para a nossa discussão o conceito de energia, né? A gente, conforme vai estudando eletrostática, a gente vai percebendo que a nossa abordagem aqui é muito parecida com a da dinâmica, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou a estudar dinâmica lá na mecânica, a gente começou estudando força. Então a gente estuda força, fala da aceleração, fala da primeira e da segunda lei, né? E depois que a gente termina essa discussão de força, a gente vem com os conceitos de energia, que é o que a gente está fazendo na mecânica, né? A gente terminou a parte de teoria relacionada a trabalho, trabalho e energia. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente a mesma coisa. Porque no último exercício que a gente fez de campo elétrico, a gente percebeu que quando você deixa uma partícula sob a ação de um campo elétrico, essa partícula vai sofrer a ação de uma força. E essa força vai acelerar a partícula. Na medida em que ela acelera a partícula, o que ela está fazendo é transformando energia potencial em energia cinética. Tá? Na parte de trabalho e energia, não sei se vocês vão lembrar, isso foi na semana passada ou retrasada, a gente discutiu 3 formas de um corpo armazenar energia. Eu posso armazenar energia através de potencial gravitacional, ou seja, levantando um corpo. Eu posso armazenar energia esticando uma mola ou comprimindo uma mola, e aí a gente está falando de energia potencial elástica. E a gente discutiu que uma das maneiras de você armazenar energia é aproximando uma carga da outra. Quando eu aproximo 2 cargas, independente delas terem sinais iguais ou sinais opostos, esse ato de aproximar uma carga da outra faz com que a gente armazene energia. Então, a nossa discussão nessa terceira parte é como é que o campo transforma energia potencial em cinética. É basicamente isso. E por que essa parte ela é importante? Porque desta parte, a gente vai trazer um conceito que nós vamos usar para toda a segunda parte de eletricidade, que é o conceito de DDP, o conceito de diferença de potencial. Tá? Então, eu diria para vocês que o assunto ele é importante por 2 questões. Primeiro, porque tem algumas questões relacionadas diretamente ao que pode aparecer desse assunto, e eu acho que talvez o mais importante seja a gente criar uma base conceitual para poder entender o que é diferença de potencial, que a gente vai estudar aí depois no retorno das férias, quando a gente entrar na parte de eletrodinâmica, tá bem? O que a gente vai discutir nesse tópico do assunto, né? Vamos colocar aqui os pontos que a gente vai discutir. Isso aqui, ó. Tá? Na aula de hoje, especificamente nesse resto de aula que a gente tem aqui, a gente vai discutir o conceito de energia potencial elétrica. Tá? E aí, na sequência, a gente discute movimento de cargas e a relação com a energia potencial, o conceito de potencial elétrico, o conceito de DDP, que é diferença de potencial, superfície equipotencial, e depois estudos de caso, tá? Que aqui é meio que já um encerramento do assunto, com alguns exemplos e enfim, tá? Mas, mano, tem muita teoria, beleza? E são coisas que uma tá ligada na outra. Então, tipo, é um assunto que não dá para pegar do meio, sabe assim? Se você, tipo, para você entender esse assunto, você vai ter que assistir da primeira até a última sequência, tá? Beleza? Tem uma pergunta aqui. Professor, só conferindo, é o campo que faz essa transformação? Sim, sim. Na verdade, se a gente for ser rigoroso, quem faz a transformação, né, de energia potencial em cinética é a força elétrica, porque é ela que faz trabalho, né? Só que quem é que cria a força elétrica? O campo. Então, numa relação de causa e consequência, o que você poderia pensar de maneira resumida? O campo elétrico cria uma força. A força, por sua vez, quando atua na carga, realiza trabalho.
E este trabalho é a conversão de energia potencial em cinética. Então, eu estava até comentando com os meninos hoje lá na turma presencial que, tipo, para que serve um campo na real? E quando eu falo campo, eu estou falando de qualquer campo, tá, gente? Campo elétrico, campo gravitacional e campo magnético, que a gente não estudou ainda. O campo, ele é um agente conversor de energia. Então você pega uma carga, põe no campo. Quando você põe a carga no campo, ela ganha energia potencial. Aí você solta a carga, ela anda. Quando ela anda, a potencial vira cinética, tá? E essa variação de energia é que me interessa. Por quê? Porque a variação de energia potencial é que vai tornar a carga mais veloz. Então, quanto mais energia potencial varia, mais rápida a carga anda. E se a gente fizer um paralelo aqui com a gravidade, é igualzinho. Quando você levanta uma carga e solta, uma carga não, quando você levanta uma massa e solta, ela não vai acelerando para baixo? Quando a carga vai acelerando para baixo, o campo gravitacional está convertendo energia potencial em energia cinética. Tá? Beleza? Então é sobre isso que a gente vai discutir ao longo dessas próximas aulas aí. Tá? Bom, vamos lá. Energia potencial elétrica. Vamos começar falando de energia potencial elétrica. Então eu vou trocar aqui o slide para a gente definir ela aqui. Aqui. E olha só. Seja Qzinho uma carga elétrica pontiforme abandonada em repouso num ponto qualquer de um campo eletrostático qualquer. Ao ser colocada neste ponto, sobre a carga atuará uma força elétrica que tende a deslocá-la em sua própria direção e sentido. Então, mais ou menos assim. Vamos desenhar. Imagina que você tem aqui uma carga, que eu vou chamar de carga geradora. Carga geradora de campo, né? Então, em volta daquela carga, existe um campo elétrico. Beleza. Vamos supor que essa carga esteja fixa. Fixa. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Perto dessa carga, eu vou colocar uma carga de prova. Numa certa distância. Beleza? Para efeito de exemplo, vamos supor que as duas cargas têm sinais iguais. Vamos supor que a carga geradora seja positiva e a carga de prova também. Tá? Quando eu coloco a carga de prova nesse ponto, eu estou armazenando energia. Eu estou armazenando energia. Tá? Aí o que eu posso fazer? Essa carga ela vai estar sujeita à ação de uma força, que nesse caso é uma força repulsiva. Certo? Essa força vai realizar um trabalho. E olha o que o enunciado diz aqui, né? O texto. Ele fala assim: ao ser colocada nesse ponto, a carga, sobre a carga atuará uma força elétrica que tende a deslocá-la na sua própria direção e sentido. Olha aqui, ó. Aqui. Então a carga vai ser deslocada na direção e no sentido da força, tá? Realizando assim um trabalho positivo. Por que trabalho positivo? A gente discutiu isso na aula de mecânica. Quando um trabalho é positivo, significa que o corpo vai ser acelerado. Ele vai ganhar energia cinética. Só que, pelo princípio da conservação da energia, essa energia cinética ela não foi criada. Ela já existia.
Por quê? Porque ela estava armazenada. Essa energia armazenada, eu vou chamar de energia potencial elétrica. Então, a gente pode definir a energia potencial elétrica da seguinte maneira: EPEL. EPEL elétrica. Eu posso dizer que é a energia armazenada quando uma carga é colocada no interior de um campo elétrico. Tá? Uma boa sugestão para você começar a interiorizar esse conceito, porque é um conceito bem abstrato, é imaginar que entre as duas cargas é como se existisse uma mola, sabe mola? Uma mola invisível. Nesse caso, o que essa mola invisível tende a fazer com as cargas? Empurrar, não é? Então, colocar uma carga perto da outra é como armazenar energia a partir de um sistema de molas, né? Aí você diz para mim assim, Dan, mas e se as cargas tivessem sinais opostos? Se as cargas tivessem sinais opostos, gente, você ia ter a mesma coisa. A única diferença é que a força estaria apontando para dentro. Então, quando você aproxima duas cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir. Então, a energia potencial ela vai ser convertida em cinética e vai afastar as cargas. Né? Só que quando as cargas têm sinais contrários, você também tem uma energia potencial. Só que se você soltar uma das cargas, pelo fato delas terem sinais opostos, elas tendem a se atrair, tá? Tanto no processo de repulsão, que é o que a gente está analisando como exemplo, como no processo de atração, você vai ter uma conversão de energia, tá? Essa energia, gente, potencial, aliás, né? Não é essa energia, mas qualquer energia potencial é uma grandeza escalar. Grandeza escalar. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não trabalha com módulo, a gente não trabalha com direção, não tem vetor energia. A energia, ela pode ser positiva ou negativa, como a gente vai discutir hoje na aula. Mas ela é um valor, tá? E ela é medida em joules. Joules. Tudo bem? Beleza? Bom, qual é a situação? A gente vai começar trabalhando com energia potencial entre duas cargas. Só entre duas. Depois eu coloco mais uma carga, outra carga, campo elétrico uniforme, tá? A gente vai analisando isso à medida que as coisas vão andando, tá? Entre duas cargas, essa energia depende do quê? Né? Se eu considerar que eu estou trabalhando com duas cargas, uma próxima da outra, né, que é o nosso exemplo, essa energia vai depender de duas coisas. Ela vai depender do valor das cargas e da distância entre elas. Tudo bem? Beleza? Como é que nós vamos calcular essa energia? Isso já foi apresentado de maneira bem rápida na aula de trabalho, na aula de mecânica.
A gente só citou rapidamente essa energia, porque eu ainda falei, ó, gente, a gente vai discutir ela bem na aula de eletrostática, tá? Para você calcular a energia potencial entre duas cargas, vamos colocar aqui EP, EPOT, você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar o K, que é aquela constante eletrostática, que sempre vale 9, 10 a nona, né? Você vai multiplicar pela carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância. Tá? Nos chama muita atenção a semelhança entre a fórmula de energia e a fórmula da força, mas elas são bem diferentes, né? Se vocês lembrarem aqui, vamos lembrar juntos, como é que eu calculo a força elétrica entre cargas, a FeL? Primeiro que a força elétrica é um vetor, então eu calculo o módulo. O módulo da FeL é K vezes módulo do Qzão vezes módulo do Qzinho dividido por D quadrado. Tá? Toma muito cuidado, porque as fórmulas realmente são muito parecidas. E o que acaba acontecendo? Como a energia potencial é um assunto mais difícil, ele não cai muito. E quando cai, os alunos trocam as fórmulas. Porque a fórmula que a gente mais lembra da eletrostática é a fórmula de força. Tá? Mas o que chama a atenção da gente aqui de mais importante é que na energia eu não ponho módulo. Eu não ponho módulo. Tá? O que significa isso? Se as cargas forem negativas, você tem que colocar o valor negativo lá na conta. Se as cargas forem positivas, você vai colocar o valor positivo, tá? E isso vai dar um problema aqui pra gente, que a gente vai discutir agora, tá? Tudo bem até aqui? Beleza? A parte boa é que se energia não é vetor, você não vai ter que decompor nada, tá? É simplesmente calcular o valor da energia, tá? Podem tirar print desse slide, gente? Porque agora nós vamos explorar um pouquinho melhor esse conceito de energia potencial. Tá? Vamos lá. Aqui. Bom, qual é o problema? Em função dos sinais das cargas, esse valor de energia potencial ele pode mudar. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter situações em que a energia potencial entre cargas é positiva e a energia potencial entre cargas é negativa. Tudo bem? Vamos analisar uma situação. Imaginem que eu tenha uma carga Qzão positiva separada de uma carga Qzinho negativa. Aliás, positiva também. Tá? Quando eu for calcular a energia potencial, que vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado. Sobre D quadrado não, sobre D, né? Perdão. Peraí. Opa. Sobre D. Vocês concordam comigo que esse valor, ele sempre vai ser positivo? Porque todos os números dessa conta são positivos. São positivos. E o mesmo raciocínio vale para um sistema onde você tenha uma carga geradora negativa e uma carga de prova negativa. Tá? Porque o que acontece? Quando você coloca na conta aqui, ó, se esse valor for negativo, aqui, ó, o Qzão, e o Qzinho também negativo, como é uma conta de vezes,
né? Na hora que você calcular o produto aqui, o valor dá positivo. Tudo bem? Beleza? Então, a energia ela é sempre positiva. Só que essa energia varia com a distância, tá? Na hora que você coloca a energia, a carga, uma perto da outra, essa distância ela pode variar. Então, por exemplo, se eu soltar essas cargas, né? Imagina que a carga de prova, a carga geradora, ela está fixa. Ela está fixa. A gente sabe que se eu soltar a carga geradora, ela vai se afastar da carga de prova, da carga geradora, perdão. Ó, ela vai se afastar, certo? E por que elas se afastam? Né? Isso é uma coisa que a gente aprende desde a primeira aula de eletrostática, né? Mas a gente acaba não entrando muito nessa discussão. A gente aprende que cargas de mesmo sinal se afastam. Existe uma força que faz com que elas se afastem. Qual a explicação para isso, né? Por que que quando as cargas têm o mesmo sinal, elas espontaneamente tendem a se afastar? A resposta vem de um gráfico. Vem de um gráfico. Observa o seguinte, gente. A energia potencial, ela é inversamente proporcional à distância. Não é verdade? Se ela é inversamente proporcional à distância, eu posso representar aqui isso por um gráfico de EPOT em função da distância. Como que seria esse gráfico, gente? Você tem uma relação entre duas grandezas, né? EPOT com distância, sendo que é uma relação inversamente proporcional. Como que seria esse tipo de gráfico? Seria uma reta, uma curva? Seria uma coisa crescente, decrescente? Que tipo de situação a gente poderia observar, né? Pensa você soltando a carga geradora. Pensa você soltando a carga geradora. A hora que eu soltar a carga geradora, ela vai se afastar. A carga geradora não, a carga de prova, gente, estou falando sempre errado. Quando eu afastar a carga de, quando eu soltar a carga de prova, ela vai se afastar. Na hora que ela se afastar, a energia vai caindo. Ó, ela faz isso. Isso é uma hipérbole. É uma hipérbole. Ó, quando a distância é pequena, D1, a energia armazenada é grande. Aí eu solto ela. Na hora que eu solto, o que que o campo elétrico começa a fazer na carga? Trabalho, trabalho, trabalho. E quando você deixa o campo trabalhar, o que que ele faz? Ele pega toda a energia potencial e transforma em cinética. Então, na medida em que essa carga vai se afastando, ela vai acelerando, ela vai acelerando, ela vai acelerando. Pelo fato dela ir acelerando, a energia potencial dela cai. Cai. Né? Então, olha que coisa louca, né? Por que que duas cargas de mesmo sinal tendem a se repelir? Porque isso é espontâneo. Quando essas cargas começam a se repelir, significa que o campo ele está convertendo potencial em cinética. Então aqui eu tenho a seguinte coisa, ó. A energia potencial diminui com o afastamento. Vírgula. Ou seja, vírgula. O campo elétrico
atua convertendo esta energia em energia cinética. Gente, é exatamente a mesma coisa que acontece quando você pega um corpo e solta ele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Solta o corpo. Quando o corpo está aqui em cima, o que ele tem? Ele tem altura, não tem? Se ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Aí o que eu... Só que esse corpo, ele está dentro de um campo. Só que esse campo aqui é um campo gravitacional. Na hora que eu solto o campo realiza trabalho. No caso do campo gravitacional, quem realiza trabalho é o peso. É o peso. No caso do campo elétrico, quem realiza trabalho é a força elétrica. Então, o que você tem nesse caso? A energia potencial elétrica se transforma em energia cinética por meio do trabalho do campo elétrico, trabalho da força elétrica. Tudo bem? Tá certo? Ou seja, por isso ela se atrai. As cargas se atraem porque quanto mais longe elas estiverem, menor é a energia potencial do sistema. E aí tem uma coisa que quem já assistiu algumas aulas de química minha vai lembrar. Volta e meia, a gente discute lá na química o conceito de estabilidade. Ah, um gás nobre é estável, uma molécula é estável, um elétron é estável. E em vários momentos, não sei se vocês vão se lembrar, eu associo estabilidade com energia baixa. Estabilidade com energia baixa. Eu digo para vocês assim sempre, galera, tudo que tem energia baixa tende a ser mais estável. Então, de uma forma muito conceitual, por que duas cargas positivas querem se afastar? Porque isso é espontâneo. Isso não é uma coisa que depende da sua vontade, certo? Por que duas cargas positivas tendem a se afastar? Porque ao se afastarem, você tem uma diminuição da energia potencial. E tudo que acontece na natureza espontaneamente acontece desse jeito. Da mesma maneira que um corpo tende a cair, porque quando ele cai, a energia potencial é liberada, ela vira cinética. Duas cargas de mesmo sinal tendem a se afastar, porque o afastamento libera a energia potencial. Então, a sensação que dá quando você olha para a natureza funcionando é que, na natureza, tudo que é espontâneo tende a liberar energia. Tudo que é espontâneo tende a converter a energia armazenada em energia cinética, tá? Isso vale tanto para cargas positiva, como negativa. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui, Dan. A força que realiza trabalho é elétrica? Sim. Nesse caso é a força elétrica, tá? Lembra que qualquer força pode fazer trabalho. Agora, quando a gente está discutindo campo elétrico, é ela que está fazendo, tá? Eu também poderia fazer uma outra coisa com essa carga. Tenta imaginar o seguinte, ó. Aqui na minha mão esquerda tem uma carga geradora. Tudo bem? E na minha mão direita aqui, ó, tá vendo aqui no meu dedinho, ó? Tem uma carga de prova. Imagina que essas duas cargas são positivas. Tudo bem? O que vocês acham que aconteceria se eu pegasse essa carga de prova aqui, ó, e jogasse ela na direção da carga geradora? Assim, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Imagina que você tem uma geradora aqui, positiva, e aqui tem uma carga de prova, também positiva, só que eu vou jogar ela na direção da carga geradora.
que vocês acham que acontece nesse caso, gente? Eu lancei uma carga contra a outra, tá? Tem uma que está parada e a outra eu joguei assim, tá? Se eu jogar essa carga na direção da geradora, ela vai tender a frear, não vai? Igualzinho quando você joga um corpo para cima. É igualzinho. Quando você joga um corpo para cima, ele também freia. Então, por que eu estou contando isso? Porque a força elétrica ela pode trabalhar nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Quando você abandona a carga no campo, aí você deixa o campo trabalhar da maneira que ele sabe trabalhar, que é transformando potencial em cinética. Agora, na medida em que a carga vai freando até um ponto em que ela para, nesse caso, o que o campo está fazendo? O campo está pegando energia cinética e transformando em potencial. O campo ele pode fazer as duas coisas. Só que o que é espontâneo? É o campo transformar potencial em cinética. Tá? Mas a ideia é exatamente a mesma de quando você ou abandona um corpo para baixo, aí você deixa o campo trabalhar de maneira espontânea, ou quando você joga um corpo para cima. Tudo bem? Beleza? Na medida em que a carga vai freando, ela vai perdendo velocidade. E ao mesmo tempo ela vai se aproximando. Então, a gente pode olhar para esse gráfico aqui, ó, gente, nos dois sentidos, ó. Quando a energia potencial vai diminuindo, é quando você abandona a carga e deixa o campo empurrar ela. Agora, se eu jogar a carga dentro do campo, aí o campo faz isso, ó, armazena energia. Ele pega aquela energia cinética que a carga tem aqui, ó, que aqui ela tem uma energia cinética, e vai freando a carga. Na medida em que ele vai freando a carga, o trabalho do campo é negativo, como se fosse uma força de resistência, tipo um atrito, como se fosse um atrito, né? Ele vai fazendo o corpo perder velocidade. A única diferença é que a força elétrica, ela não vai tirar a energia do corpo, ela vai trocar cinética por potencial, tá? Então são as duas situações que a gente tem aqui para cargas de mesmo sinal. Tudo bem? Complexo, né? Beleza? Podem tirar print. Agora nós vamos analisar, gente, como funciona essa energia se as cargas têm sinais opostos. Tá bom? Nós vamos fazer a mesma análise, só que com cargas de sinais opostos. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu trocar aqui o slide. Aqui. Não. Aqui. Cargas de sinais opostos. Por que elas se atraem? Bom, vamos imaginar então o seguinte. Você tem uma carga fixa, aqui, chamada carga geradora. Vamos fazer de conta que a carga geradora é positiva. Aí eu vou colocar a uma certa distância dela uma carga de prova negativa, separadas a uma distância d. Tá? Beleza? A gente sabe que se nós abandonarmos essa carga no campo, ao invés do campo repelir, o campo vai puxar uma carga para perto da outra. Tudo bem? O que deve acontecer com a energia à medida em que essas cargas se aproximam? O que nós imaginamos, veja se isso faz sentido para vocês, é que se você soltar a carga, essa carga começa a se aproximar, ok, mas ela começa a ficar mais rápida. Ela vai acelerando, ela vai ganhando velocidade. Se ela vai ganhando velocidade, isso significa que ela vai ganhando energia
cinética. Se ela vai ganhando energia cinética, significa que ela vai perdendo energia potencial. Acontece a mesma coisa. Então, na eletricidade, existem duas maneiras de você perder energia potencial. Como é que você pode transformar potencial em cinética? Se as cargas forem de mesmo sinal, repulsão. Na repulsão, você tem troca de potencial para cinética. Se as cargas tiverem sinais opostos e você soltar, atração. Na atração também tem perda de energia cinética. Então eu vou escrever assim aqui, ó. Durante a atração, a força elétrica realiza trabalho. E esse trabalho, gente, é espontâneo. Então é um trabalho positivo. Convertendo EPOT em Bom, ESIM. Pode falar. mas sempre vai ser espontâneo, né? Não entendi. Sempre vai ser espontâneo, não é? Uhum. Ah, tá. Sempre espontâneo. Quando que a gente vai ver que é um processo não espontâneo? Nesse caso, imagina que você pegue essa carga e tente jogar ela para a direita. Essa carga de prova aqui, ó. Peraí. Imagina que você pegue essa carga aqui, ó, e tente jogar ela para a direita. Se você tentar jogar essa carga para a direita, ela vai fazer isso, ó, e vai parar aqui e vai começar a voltar de volta. Igualzinho quando você joga um corpo para cima, tá? Então, uma coisa que é interessante, porque isso é uma coisa bem difícil da gente entender, é o que diabo é uma coisa espontânea? Afinal de contas, o que diabo é uma coisa espontânea? Uma coisa espontânea é uma coisa que acontece sem você interferir. Então, se você pegar uma carga e botar ela no campo e soltar, o que o campo vai fazer? Aquilo que for espontâneo. Entende? E toda vez que você deixa o campo trabalhar de maneira espontânea, ele vai transformar potencial em cinética. Então, isso também é uma coisa espontânea. Tá? Agora, onde que está a loucura da história? Nesse caso, quando eu vou calcular o EPOT, lembra da conta. É K, Qzão, Qzinho, sobre D. Ô, gente, essa conta dá sempre negativa. Por que ela dá negativa? Porque uma carga é positiva, a outra é negativa. O que a matemática nos ensina sobre multiplicação de números com sinais opostos? Toda vez que você multiplica um número positivo por um número negativo, o resultado dá negativo. Então, é muito louco, porque aqui você vai fazer conta, vai dar tipo assim, menos 3 joules, menos 5 joules, menos 9 joules. Então, por exemplo, imaginem que nesse ponto aqui, ó, a energia potencial seja menos 3 joules. Tudo bem? Então, quando você põe a carga aqui, neste ponto, a energia potencial é menos 3 joules. Tá? Aí eu solto a carga. O que vai começar a acontecer com esse menos 3 joules à medida que a carga começar a andar? Ele vai ficar mais negativo. Menos 3 joules, menos 4 joules, menos 5 joules, menos 6 joules, menos 7 joules, menos 8. Quanto mais próxima da carga de geradora a carga de prova chega, mais negativo é o valor. Então, o gráfico, gente, ele é muito estranho. O gráfico de energia potencial, ele é assim, ó. EPOT por distância. Ele é assim, ó. Ó.
menos 3 joules, menos 4 joules, menos 5 joules, menos 6 joules. À medida que a distância vai diminuindo, a energia potencial, que é um número negativo, ó, você está numa distância aqui, D1, com uma energia E1, tipo menos 3 joules, né? Não sei porque eu estou pensando sempre em menos 3, né? Mas tudo bem, foda-se. Tá? Aí você solta a carga. Ao invés da carga andar para se afastar, ela vai andar para se aproximar. Então ela vai diminuir a distância. Quando ela diminui a distância, o que acontece com o epote? Fica mais negativo ainda. Tá? Beleza? Então, o que é ser espontâneo no final das contas? Não importa se você tem cargas de mesmo sinal ou sinais opostos. Em ambos os casos, o que a gente percebe? A energia potencial cai. Ela cai. Veja, de novo. Volta aqui. Ó. Quando as cargas têm o mesmo sinal, a energia potencial ela é bem positiva. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quando a distância é pequena. Aí eu solto. A carga se afasta. A energia potencial cai. O afastamento reduz a energia potencial. Quando as cargas têm sinais opostos, a energia é negativa. Aí o que acontece? A aproximação reduz a energia potencial. Então aqui nós temos a aproximação reduz epote. Né? E aí, né, gente, só para a gente ir fechando a história, quando eu falo reduz potencial, não quer dizer que a energia foi perdida. Ela foi convertida em cinética. Até porque, a gente discutiu isso na aula de trabalho, a força elétrica, ela é chamada na física de força conservativa. Por quê? Porque qual é o papel dela? É transformar energia sem perder. Então eu estou sempre transformando potencial em cinética, de maneira espontânea. Tá? Quando você tenta fazer o contrário, aí o processo é não espontâneo, que foi aquele exemplo que eu dei. Né? Nesse caso aqui, como que seria a situação? Ó, um exemplo de uma coisa não espontânea. Não espontâneo. Ó, você tem uma carga geradora fixa positiva. Tá? Aí você pega uma carga de prova negativa, perdão, e arremessa ela para a direita. O que vai acontecer nesse processo? A carga vai se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, até a hora que ela para aqui. Aqui ela para. Nesse processo, o campo também está trabalhando. Só que ele está trabalhando no sentido contrário. Ele está pegando aquela velocidade que você deu para a carga, porque foi você que empurrou a carga. Então, quando você empurra a carga, você deu energia para ela. Você deu energia para ela. Então, o que o campo faz quando você joga ela contra o que ele gostaria de fazer? Ele vai frear a carga até um certo ponto. Conforme ele vai freando a carga, ele vai tirando cinética e armazenando na forma de potencial. Tá? Aí a carga para nesse ponto. De novo, tô parecendo velho, né? Igualzinho quando você joga um corpo para cima. Então, só que nesse caso, o trabalho do campo é negativo. Tá? Então, daqui a gente pode tirar uma coisa muito preciosa, que depois a gente vai usar na mecânica também. Quando o trabalho é positivo, significa que a energia potencial está virando cinética. Quando o trabalho é positivo, significa que a potencial está virando cinética. Quando o trabalho é negativo,
significa que a cinética está virando potencial. Isso acontece nessa situação que eu desenhei aqui em branco do lado. Tá? Beleza. Tudo bem? Perguntas, gente. Podem tirar o print. Acho que a gente vai encerrando por aqui a discussão. Tá? Na aula que vem, a gente vai aplicar isso dentro dos sistemas. Tá? Beleza?